aos nossos amigos, nossos irmãos, que possamos verdadeiramente estarmos aqui dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para nós, estarmos dispostos a entender, a prestar atenção e andar, né, naquilo que Deus tem proposto para nós, para a nossa vida, para esse tempo, para esse ano de 2025, para esse mês de abril, né? Precisamos dar passo por passo. Caminhada com Jesus é um passo de cada vez, mas caminhando rumo àquilo que Ele tem preparado para nós. Confesso aos irmãos que desde a semana passada eu estou com uma palavra no meu coração para nós dividir aqui, né, junto com a igreja, algo que Deus aqui me aquietou nesse dia ontem ainda, durante o culto dos jovens aqui. Deus ainda me trouxe, né, mais alguma coisa sobre esse falar dele. E coisa boa quando Deus fala conosco, né? Coisa boa quando o pai está dizendo: filho, vai por aqui, filho, vai por ali. Coisa boa é ser guiado por Deus, irmão. Coisa boa, porque um dia, muitos anos atrás, eu não era guiado por Deus, eu era guiado por mim mesmo. E como era difícil achar um caminho, né? Como era difícil, achava que era um caminho, a gente ia por ele e se dava mal. Mas o caminho que Deus aponta para nós, nunca nós vamos nos dar mal. O caminho que Deus aponta para nós sempre, né, vamos ter a certeza que lá no final é um caminho de paz, é um caminho de alegria, é um caminho que vai ao encontro da vontade dEle. Então que nós possamos entender isso. Quando Deus nos chamou, quando Deus nos tirou de um lugar onde nós não tínhamos paz, onde nós não tínhamos, né, a presença dEle, e nos colocou num lugar de honra, nos colocou num lugar de filho, nos adotou como filho e nos fez promessa e nos prometeu coisas. E a Bíblia diz que que Deus não é o homem para que minta. Então eu creio nas promessas dEle, eu me apeguei nas promessas dEle, irmão, sabe? E nós precisamos ter essa condição no nosso coração, nos apegar àquilo que é dele, sabe, nos ater àquilo que ele está nos dizendo, aquilo que ele nos prometeu, aquilo que o Espírito Santo dia após dia fala conosco. E eu queria fazer leitura de 2, 3 versículos da Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 37 e 39. Hebreus capítulo 10, 37 e 39 ao 39. Quero ler com vocês para a gente ser bem rápido. Nós temos bastante coisa para fazer nesse culto ainda, mas nós precisamos entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é importante para nós, é importante para muitos que estão aqui, porque eu creio, irmãos, que aquilo que Deus coloca no coração e coloca para que nós venhamos a meditar com a igreja nesse dia, é importante para aqueles que estão aqui, não é importante para aqueles que estão em casa, é para nós que estamos aqui, e pode valer uma eternidade, irmãos. Hebreus 10, 37 diz assim: pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. E no 39 diz assim: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui meditando um pouquinho sobre esta palavra, sobre esse dizer que Deus falou ao nosso coração. Aqui, né, Hebreus é uma porção da Bíblia que não tem ali um autor definido, Paulo, Barnabé, Lucas, não se sabe quem foi, mas mais parecido com as escritas de Paulo, mas não é
não é acreditado a ele também esta porção da palavra. Aqui nós estamos falando de um tempo, 60, 62 depois de Cristo, provavelmente, onde muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo e agora estavam regredindo na fé, estavam voltando, para os velhos costumes, ali amedrontados talvez, ali perseguidos, ali, sendo afrontados com tantas coisas daquela época. Momento difícil para a igreja, momento difícil para os cristãos que estavam passando. E aqui o autor desta carta traz, essa mensagem ao coração deles, e traz essa mensagem aos nossos corações nesse tempo, aonde ele fala, primeiro que Jesus está voltando, ele não tardará, está voltando Jesus, ele está vindo, e esta é a primeira verdade que nós precisamos adentrar, e a primeira verdade que nós precisamos assentar no nosso coração. Quando Deus nos chama, quando Deus nos chamou e nos tirou da escuridão para a luz, a primeira verdade que vem ao nosso coração é essa, que Jesus morreu na cruz, que Jesus, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço que era nosso, e proporcionou para nós a salvação, proporcionou para nós novamente nos aproximar de Deus. E agora essa verdade, ela precisa estar entranhada em nós, irmãos, sabe, ela precisa ser o cerne da nossa vida. Jesus, ele se fez carne por nós, ele sofreu por nós, ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Tudo aquilo que ele fez foi para que nós usufruísse dessa salvação em Cristo Jesus. Esta é a primeira verdade. E a segunda verdade: o justo viverá pela fé. Não tem, irmãos, nós sermos alcançados por Deus, não tem como Deus nos transportar das trevas para a luz, se nós não tivermos fé, se nós não estivermos ali dentro desta palavra, que ela é muito forte, ela é muito ampla, ela não é um misticismo, ela não é eu vou ter fé, aquela coisa toda, e eu vou ter fé. Não é assim, irmãos. Deus planta em nós esta posição, essa ação, porque fé é ação, fé é acreditar, fé é ver, é acreditar naquilo que a gente não vê, é acreditar naquele que a gente não vê. E é por fé que nós estamos aqui nessa noite. É por fé que nós andamos com Cristo. É por fé que nós acreditamos nele. Eu tirei algumas coisas sobre a palavra fé. É crer em algo ou alguém. Agora a grande questão é em quem nós estamos crendo. Aquele que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, é o Deus Todo-Poderoso que nós cremos, é o Deus Todo-Poderoso que nós nos entregamos a Ele. Eu sempre digo aqui, eu não sei vocês, mas um dia eu me entreguei a esse Deus Todo-Poderoso. Um dia eu criei, Sandra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, e me propus a caminhar com Ele. No início eu até pensava que ia ser tudo mil maravilhas, mas logo Ele mesmo me trouxe a realidade de que no mundo eu teria aflição. Mas Ele estaria comigo todos os dias. Ele estaria comigo todos os momentos da minha vida.
E assim tem sido, irmãos. Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Ele é poderoso para trazer para nós isso que é maravilhoso, é que de nós nunca nos sentirmos só. O que nos salva não é só a nossa fé, é Deus. A nossa fé tem que estar nele, porque se nós tiver a nossa fé num galho daquela folhagem artificial ali, de que vai adiantar? Mas graças a Deus que nós estamos colocando a nossa fé na pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso. E que coisa boa é nós ter essa consciência nessa noite, de que nós estamos caminhando, esperando, confiando, obedecendo aquele que tem todo o poder e aquele que um dia disse para mim, disse para ti: tu és meu filho, eu te adotei. Nós não somos criaturas, nós somos filhos dele. É um relacionamento maravilhoso que nós precisamos usufruir, que nós precisamos crescer, andar com ele nessa condição de filho. O que eu estou trazendo para vocês aqui, irmãos, é em quem nós estamos crendo. É nós ter a certeza que nós estamos crendo naquele que nos ama, naquele que se ofertou por nós, naquele que tem autoridade, que é o nome sobre todos os nomes. Em 2 Timóteo 1,12 diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Não aconteça o que acontecer, mas lá no final ele vai ser justo, ele vai ser fiel, ele vai saber, aquilo que eu depositei diante dele. Jeremias 17,7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Eu estou aqui trazendo uma palavra, irmãos, de fortalecimento para nós, declarando para ti que nós estamos confiando naquele que tem todo o poder para nos ajudar e para nos levar adiante nesta caminhada. Nós estamos confiando principalmente naquele que é o próprio amor, e que está preocupado comigo e contigo nesses dias, que está trazendo esta palavra para nós, para nos fortalecer na nossa fé, para dizer para nós: olha, eu não sei qual é as vozes que estão falando aos teus ouvidos, não sei qual é o sentimento que está passando pela tua vida, mas eu quero te dizer que tu estás no lugar certo, tu estás nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que um dia Ele te resgatou lá do lamaçal do pecado e te trouxe para a luz. Tu está no lugar aonde Ele ministra sobre ti a bênção, a cura, o milagre. Tu estás no lugar de filho amado, aonde o Pai, Ele cuida nos detalhes da nossa vida. Jó 19:25 diz assim: contudo eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do túmulo. E no 27 diz assim: eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente o verei com meus próprios olhos, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Entenderam? Não vai ser alguém que vai dizer: olha, eu vi Deus. Não, eu o verei com meus próprios olhos. Oh, quão intenso é o desejo do meu coração para esse dia. Isso são promessas de Deus, isso são as verdades de Deus para nós, irmãos. Que Ele nos cuida, que Ele está nos cuidando, que Ele está nos protegendo, que Ele já nos colocou num lugar, Ele já nos revelou.
aquilo que outrora nós não tínhamos como revelação. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar, irmão, obedecer, confiar, depender, esperar, isso é tudo, esse é um vocabulário. Deus me dizia nesta noite, nós temos que começar a viver o vocabulário do céu. Sabe, o palavreado do nosso Deus Todo-Poderoso é obedecer, é confiar, é agradar, sabe, é amar, é viver próximo do outro, sabe, depender dele, esperar nele. Não é o nosso vocabulário, não é aquilo que nós intentamos no nosso coração. Hoje de manhã estava no lugar e a ministração da palavra era: o coração do homem é enganoso. E é enganoso mesmo. Quantas vezes já nos enganamos com o nosso coração? Quantas vezes já, Israel, nós nos enganamos, achando que o caminho que pegamos era um caminho bom, um caminho decente, um caminho, e daqui a pouco nos deparamos com um caminho de morte, um caminho de destruição, um caminho que nos afasta do Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é a intenção nossa, que deveria ser a nossa intenção todos os dias? Era agradar a Deus. A nossa intenção todos os dias era dizer para Deus: Deus, qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande? Porque eu não quero me afastar de Ti. Eu não quero te ofender, eu não quero perder aquilo que Tu já me deu. Deus nessa noite está nos trazendo algo, irmãos. E a parte que eu queria falar mais ainda era sobre o retroceder. Sobre sabe, parar não existe parar na fé. Existe retroceder. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Ou nós estamos andando na vontade do nosso Pai, no desejo do nosso Pai, na história que Ele escreveu para nós, ou nós estamos escrevendo a nossa própria história. Não tem outra maneira, irmãos. Não tem outro jeito de nós andarmos com Jesus, andarmos na disposição que Ele tem para nós, se nós não avançarmos nele. E eu sei que nessa noite eu falo aqui para pessoas que talvez estejam enfraquecidas, estejam, sabe, naquele momento crítico da vida. Eu tenho certeza que falo, irmão, sabe por quê? Porque senão Deus não daria essa palavra para nós. Senão Deus não ia gastar este culto para falar conosco sobre esse assunto. Um dia os apóstolos chegaram para Jesus, Jesus estava falando muito duro, e Jesus disse para eles: olha, se vocês querem ir, vão também. Tinha muitos abandonando Jesus ali, aquela coisa toda ali, e eles diziam: Jesus, Pai, Mestre, para onde nós iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna, se só Tu tem palavras de salvação, se só Tu tem um futuro para nós. E assim nessa noite, a única coisa que deveria sair da nossa boca ou do nosso pensamento é dizer: Jesus, eu não tenho para onde ir, e eu não quero ir para outro lugar a não ser na Tua presença, a não ser ficar aos Teus pés, a não ser ficar na autoridade Tua, depender de Ti, mesmo que os dias estejam maus, mesmo que você esteja no limite. Parece que tudo desmoronou, parece que tudo acabou. Mas nesta noite eu trago uma palavra para ti.
Ele ainda está no controle. Creia. Creia nessa noite que Ele ainda está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle, nunca vai perder o controle de nada. E Ele está dizendo para nós: filho, creia, filho, acredite nos meus cuidados, acredite. Não saia da presença dEle. E eu, ali buscando algumas coisas, tem algumas coisas que nós precisamos nos ater na nossa caminhada. Segunda Coríntios 13:5 diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Isso é uma pergunta. A não ser que já estejais reprovados. Sabe que essa pergunta, ela é muito especial para nós. Aquilo que eu disse algumas vezes aqui, é nítido, é claro, quando o Espírito Santo está nos guiando, quando o Espírito Santo habita em nós e quando ele se afasta de nós, é nítido. Aqui o autor diz assim: a não ser que já estejais reprovados. Aí já está longe mesmo de Jesus, já está longe mesmo do caminho, já não faz mais parte do povo, já apostatou da fé mesmo, já se apartou. E o que eu entendo aqui, nós precisamos, dia após dia, sabe, nos questionar a nós mesmos, com o Espírito Santo. Será que eu estou, sabe, nos examinando? Será que eu estou verdadeiramente debaixo da graça de Deus? Será que eu estou andando no caminho? Sabe, examinando-se a si mesmo, as tuas ações, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. A palavra de Deus é tão maravilhosa, irmão, que ela nos instrui em todas as áreas. E às vezes coisas pequenas vão nos fazendo nos afastar dele. Mentirinhas. Essa semana eu falava ainda com alguns, uma mentira puxa a outra, irmão. Um engano puxa o outro. E aí, se nós nos examinássemos, era tão fácil de nós perceber aonde nós estamos em Deus, aonde nós estamos na presença dEle. Criar hábitos de refletir sobre sua vida como um cristão fiel, sabe, não andar à moda, mas criar hábitos, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, sabe, pedindo conselho para Ele, pedindo perdão para Ele, pedindo escusa para Ele, pedindo coisas para Ele, não coisas materiais, sabe, pedindo aquilo que vem do céu para a tua vida, para a minha vida. Criar hábitos, irmãos. Porque desde que nós fomos alcançados por Jesus, uma das coisas que nós temos que ter ciência, irmãos, é que nós não andamos mais sozinhos. Não pensa que nós mentimos por Deus. Não pensa que tu engana Deus. E uma das coisas mais lindas de Davi é que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele
As vezes que a Bíblia fala que ele enganou, daqui a pouco vinha o profeta, daqui a pouco Deus já mostrava aquilo que ele tinha feito, e ele automaticamente ele já se arrependia. Saiba que Deus não se deixa se enganar. E saiba que Deus se agrada daquele que se arrepende. O pecado para Deus, irmãos, no momento do arrependimento, ele joga para o esquecimento e não se lembra mais deste pecado. O que ele se lembra é do nosso arrependimento. O que vai fazer diferença para nós vai ser o nosso arrependimento. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Um outro detalhe especial para nós, irmãos, sabe, esse sentimento de ser igreja, esse sentimento de estarmos juntos, ovelha, irmãos, anda com ovelha, o lobo anda com lobo. Nós somos igreja, a igreja biblicamente, a igreja que os apóstolos falam, a igreja que Deus deixou ali como modelo para nós na Bíblia, é uma igreja que se reunia, uma igreja que compartilhava, uma igreja que se cuidava um dos outros. E parece assim tão simples, né? Mas se nós vamos pegar ali um rebanho de ovelha, a ovelha que ficar apartada, pode ir lá que ela está doente, pode ir lá que ela está bichada, pode ir lá que ela está com vermes, pode ir lá que ela está com alguma coisa. Nós precisamos desse sentimento de igreja, de pertencimento, de estar junto, sabe? Cheiro de Cristo, atitudes de Cristo. Se nós andarmos, né, como igreja, irmão, um vai cuidar do outro, um vai sarar o outro, um vai ajudar o outro. Esse é uma das características, irmão, de alguém sarado, de alguém, sabe, são, ou de alguém que está com alguma dificuldade na caminhada. Ah, porque o irmão agora não tem, irmãos. Pode ser que um não goste de ti, aquele também está doente, mas tem muitos irmãos no nosso meio. Tem muitos que podem te abraçar, tem muitos que podem, e precisam do teu abraço até. Tudo isso, irmãos, é algo que vai nos fazendo nos afastar. Sabe, daqui a pouco nós estamos no limite de realmente retroceder. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Cuidado. Está acendendo para nós uma lâmpada, dizendo: te atenta. Me lembrei alguns dias que dizia: nós temos que prestar atenção no que Deus está falando, nós temos que prestar atenção no que Deus está nos trazendo. E é tão fácil nós retrocedermos se nós não estivermos atentos a Deus, se nós não estivermos, né, com esse vocabulário sendo praticado em Deus, de obediência, de esperança, de fé, de confiança, nós não perseveramos. Crie hábitos de refletir sobre sua vida como cristão fiel. Segundo, mantenha sua comunhão com outros cristãos. Mantenham-se em companhia de outros cristãos. É tão simples.
Tem pessoas que não conseguem ter comunhão com os irmãos. Vamos nos curar. Vamos nos deixar ser curados. Deus está nos convidando para andar num caminho diferente, num caminho aonde Ele quer que nós venhamos a viver verdadeiramente o Evangelho, não a metade do Evangelho, não conhecer tudo do Evangelho, mas não viver o Evangelho. A última vez que eu estava aqui, Deus dizia ao meu coração sobre família, viver uma família de verdade. Que vai valer para nós chegar no resto da nossa vida e ver que nós vivemos a nossa história, não a história que Deus criou para nós. Ainda há tempo, ainda é tempo de nós mudar, ainda há tempo de nós aproveitar a presença dEle, ainda há tempo de nós viver a vontade dEle para nossas vidas. Provérbios 4,13: apegue-se às instruções, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Deuteronômio 6:8-9: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra, as instruções que Deus deixou para nós. Irmãos, se nós vivermos as instruções de Deus, a Bíblia, que ela nos diz, que ela nos orienta a ser e a fazer e a viver. Muitas vezes sabemos, muitas vezes até já ouvimos falar de coisas, mas não vivemos. Deus, não vivemos. Conhecemos tantas outras coisas, gastamos nosso tempo conhecendo tantas outras ciências aí, coisas parecidas, né? Enfim, mas não conhecemos, ou conhecemos, mas não vivemos aquilo que Deus quer de nós. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse verso, irmãos, esse entendimento ali, quando nós nos encontramos com Cristo, o primeiro amor ali, a nossa conversão, a nossa separação do mundo para o reino de Deus, Deus revela tanta coisa para nós. Num estalar de dedo, Ele revela tanta coisa para nós. Revela o seu amor, revela o seu cuidado, revela, sabe? Eu me lembro que a gente andava assim, e nem sabia de nada, mas a gente andava assim, já não falava mais bobagem, já se cuidava, que os primeiros passos ali, sabe? Tão precioso para não perder aquilo que tinha vindo para dentro de nós, que tinha vindo a habitar em nós, porque alguém disse: o Espírito Santo te visitou, o Espírito Santo veio habitar. E aí nós ia procurar, ele é verdade, ele ia habitar. Ele era o consolador. Aleluia. Nós não conhecíamos, começamos a conhecer, e ali Ele começa a nos revelar coisas do céu para nós, como andar, como se portar, o que não fazer mais, sabe, valores que nós tínhamos até como certos, nós botamos de lado. Mas no decorrer da caminhada parece que nós vamos esquecendo e nós vamos trazendo de volta, nós vamos trazendo lixo para nós de volta. Sabe, instruções. Deus está nos dizendo: me conheçam, saibam como andar comigo. Eu quero curar as tuas feridas, eu quero curar a tua casa. Sabe, é Deus nos envolvendo, é Deus dizendo para nós. É como nós pegássemos o nosso filho e dissesse: fica aqui, tu não vai lá para aquele lugar é lugar de bandidagem, é lugar de prostituição, fica aqui comigo, eu quero te cuidar.
Eu tenho um caminho legal para ti. Glória a Deus. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmo 94, 14. Vou correr, irmãos. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. E o Salmo 37, 25 diz assim: já fui jovem, Davi falando, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Sabe a certeza que nós precisamos ter? Deus jamais vai nos desamparar. Essa convicção tem que estar em nós também. Se você está se sentindo desamparado, se você está se sentindo de lado, se você está se sentindo sozinho, foi uma escolha tua, foi uma opção tua, foi algo que você escolheu para si mesmo, porque Deus não nos desampara, Deus não nos tira do rebanho e nos joga longe. É nós que vamos nos afastando, vamos indo para a beiradinha e daqui a pouco nós estamos longe. Deus jamais vai pegar nós aqui, vai pegar o filho aqui e vai tirar aqui do meio. Ele vai trazendo palavra para nós e nós temos que reagir à palavra que Ele vai trazer para nós. E se nós não formos reagindo, nós vamos nos afastando. Nós mesmos vamos indo aqui, ó. Vamos lá para a porta, daqui a pouco eu estou lá na porta, daqui a pouco eu estou fora, daqui a pouco eu não estou mais, e daqui a pouco eu não sou mais. Aí nós vamos dizer: ai, Deus nos desamparou, Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, Deus não quer mais saber de nós. Isso é mentira do inimigo. Ele sempre está nos esperando. Sabe o pai do filho pródigo? Sabe aquele filho que foi embora, que pegou as coisas, gostava muito do pai por as coisas que o pai tinha, e se mandou. E quando estava lá, quando perdeu tudo, quando se viu sozinho, ele se lembrou. Faz aquela frase: eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo e não dei valor. Aleluia! Deus não desampara ninguém, irmãos. Se tem alguém aqui se sentindo desamparado, se tem alguém aqui se sentindo que Deus não fala mais, que Deus não ouve mais, que Deus irmãos, Deus não desampara ninguém. Para Deus, todos nós aqui, ó, temos o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoa. Salmo 25, 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Buscar intimidade com Ele, irmãos. Quinta-feira o Joel ainda pregava aqui sobre oração, sobre jejum, sobre proximidade com Deus. Isso tudo quando a gente nasce nele. A primeira coisa que Ele já mostra para nós, já nasce em nós também, André. Porque aquilo veio falar de oração. Tudo aquilo já vai nascendo. Sabe por que nós estamos no meio do povo? Nós estamos ali, sabe, sendo abraçados pelo poder dele, pelo amor dele, pela união dele. Sabe, buscar intimidade com ele. Eu sempre digo, penso, talvez se poucas vezes aqui, mas uma das coisas que Deus traz sempre a mim, que sabe qual é a melhor oração, a oração mais poderosa para nós? É a nossa oração. Não é a oração do pastor ungido, não. A oração mais poderosa para Deus é a nossa oração. Sabe, quando tu te coloca, quando tu te prostra, quando tu te humilha, quando tu te, sabe, tu te submete a Ele.
oração poderosa para a tua vida. Esse é a atitude poderosa que muda a história da tua vida. E muitas vezes nós queremos dividir, eu vou lá na igreja tal, porque lá tem um que ora e cai, coisa parecida. É a nossa oração, irmão. Claro que tem poder a oração de pessoas quando nós estamos ali desanimados, mas claro que Deus usa, é o corpo sendo usado, sabe? É o rebanho sendo ali instrumentalizado para nos ajudar. Glória a Deus. Mas nós não podemos depender disso, somente disso. Glória a Deus. Deus quer nessa noite que nós venhamos a nos prostrar, sabe, a nos prostrar, a nos colocar diante dele, a entender o lugar que ele já te colocou. Não saia deste lugar. E eu não estou falando aqui de igreja, irmão. Não tem nada a ver com a igreja. Presta atenção. Não entendam errado. É o lugar nele. É o lugar de filho que ele te adotou. É aquilo que ele pagou com preço de cruz, com preço de sangue lá na cruz do Calvário, pela tua vida, quando ele estava sendo lá sacrificado, judiado, açoitado. Lá estava o meu nome, lá estava o teu nome junto lá. Glória a Deus. E aí quando nós somos alcançados e vemos a salvação, vivemos essa transformação, irmão, daqui a pouco nós queremos viver dois mundos. Que dois mundos, irmão? Ele nos transportou para o melhor lugar, ele nos transportou para o melhor, para o mundo melhor, que é o reino dele. Hoje tudo que precisamos está aqui. Hoje nós temos colo, hoje nós temos abraço, hoje nós temos alegria, hoje nós temos paz, hoje nós temos gozo. E aí nós queremos viver aquilo que já vivemos, uma desgraça, uma tristeza. Mas mesmo nós queremos voltar, nós queremos trilhar aquele lugar. Está difícil com Jesus. Sem Ele vai ser impossível. E uma das coisas que o inimigo faz é nos tirar da presença dele, é nos oferecer bandeja, sabe, é usar daquilo que ficou pela metade, talvez. Sabe a história de Davi e Golias? Sabe por que Davi nocauteou lá com as pedras lá o Golias e foi lá e cortou a cabeça dele, para aquele gigante nunca mais se levantar e querer atacar ele? Sabe, ele deu um fim. Agora talvez nós deixamos muitos gigantes, muitos, sabe, ainda lá. E daqui a pouco eles estão se levantando e estão tentando nos tragar de volta. Qual é o gigante que está te atacando? Qual é o gigante que está te pressionando? Qual é o gigante que se levantou? Mas nessa noite eu quero dizer para você que tu está nas mãos do Todo-Poderoso. Te humilha diante dele, te humilha diante do Deus Todo-Poderoso nessa noite. Confia nele, acredita nele, não abandona ele, não sai da presença dele. Glória a Deus. Viva alegre, feliz na presença dele. Tem luta, mas daqui a pouquinho essa luta ele vem e vence por nós. Tem dificuldade sim, vai ter.
Mas você não vai estar sozinho nessa dificuldade. Deus levanta pessoas. Deus faz acontecer, Deus faz milagre. Deus move o céu para te alcançar. Deus move o céu para te livrar de coisas. Mas fica na presença dEle. Não saia da presença dEle. Não se dispersa da presença dEle. Não pense que lá fora é melhor do que na presença dEle. Sabe, tenha essa convicção, tenha essa fé, tenha essa certeza. Se você está infeliz ainda nesse reino maravilhoso que Ele tem proposto para nós, busca cura, busca solução, busca Deus, diz para Ele: Senhor, eu estou vivendo aqui nesse povo contigo, Pai, me abençoe, infeliz, Pai. A minha vida é um inferno, Mas nós precisamos entender que depende de nós, das nossas escolhas, sabe, do nosso se chegar nele. Do nosso querer que Ele sare tudo aquilo que ainda precisa ser sarado. O justo viverá pela fé. E eu estou terminando aqui, irmãos. Mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Fácil de entender aí, né? Fácil de entender. Retrocedemos, desagradamos. Retrocedemos, nos afastamos. E aí Paulo, outro que escreveu, deixou assim: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Porque se nós regredirmos, irmão, é para a perdição. Se nós regredirmos, irmãos, nós vamos ficar piores do estado que nós estávamos. E me veio à mente Pedro, 2 Pedro, deixa eu ler aqui, irmãos, é forte isso aqui, irmãos. É forte, irmãos. 2 Pedro diz assim, deixa eu ler aqui, peraí. Segunda Pedro, capítulo 2 e 20. Assim, essa é a minha história, irmão. Não é que seja minha história, é aquilo que poderia acontecer comigo, com nós. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Esse é o retroceder nosso, irmãos. Sabe, Deus nos mostrou, Deus nos alcançou, Deus nos colocou num lugar de honra, num lugar limpo, num lugar, sabe, de filho, num lugar que vai nos levar para a eternidade com Ele. Daqui a pouco nós viramos as costas. Teria sido melhor nós não ter conhecido, porque a ignorância muitas vezes, a falta de conhecimento, ela muitas vezes protege o ser humano. Mas nós já conhecemos, Ele já nos desvendou, Ele já habitou em nós, Ele habita em nós, e daqui a pouco nós nos lameamos, daqui a pouco nós nos extraviamos, daqui a pouco nós não queremos mais, daqui a pouco nós fizemos a nossa escolha de voltar, que nem o povo do Egito lá queria voltar para o Egito, queria ser escravo, que preferia ser escravo do que andar na condição de obediência a Deus. Mas nessa noite, Deus está nos trazendo algo aqui. Deus está nos dizendo nessa noite: permaneça, persevera,
Tudo palavra que já veio tanto tempo para nós, né? Vamos colocar de pé. Cadê os levitas? Passa aqui rapidinho. Permaneça. Está triste? Permaneça. Vamos buscar a alegria do Senhor. Está com dificuldade? Permaneça. Tu acha que tu vai achar a tua cura lá fora? Tu acha que tu vai achar a solução dos teus problemas lá fora? É aqui que Deus tem vida. É no rebanho que Deus tem cura. É no andar com Ele que nós temos a solução dos nossos problemas e temos a certeza de estar andando para a eternidade na presença dEle. Permanecer, perseverar, se agradar dEle. Viver uma vida, irmãos, sabe, na presença desse Deus maravilhoso. Coisa boa é ser cuidado por Deus. Coisa boa é nós saber que nós dormimos e acordamos e os anjos dele acampam ao nosso redor. Isso são as coisas que nós entendemos de Deus, as coisas que Ele deixou escritas para nós aqui, irmãos, como verdadeiras. Coisa boa é que Ele nos dá livramento, coisa boa é que Ele nos livra do mal, coisa boa, irmãos. E aí nós queremos ainda viver uma vida diferente disso. Sabe, precisamos nos ater a isso, precisamos ficar atento àquilo que Deus está nos chamando para ser, aquilo que Deus está nos chamando para viver nele. Irmão, depois que nós somos chamados, depois que nós conhecemos o amor dele, irmãos, não tem outro caminho para nós. Não tem outro caminho para nós, irmãos. É este caminho que nós precisamos trilhar, e é este caminho que Ele tem apontado para nós nesta casa. Um caminho onde as famílias vão ser restauradas, irmão. Em nome de Jesus, até o final do ano eu quero ver famílias sendo restauradas nesta casa. Sabe, marido amando a esposa, esposa amando o marido, filhos obedientes na casa, uma casa abençoada, uma casa onde o Espírito Santo habita, passeia naquele lugar com os filhos abençoados. É isso que Deus está nos chamando para ser nesse tempo. Sabe, eu sei que tem muitos aqui que têm dificuldade em tantas áreas, mas o que eu entendo de Deus é que Deus dizendo: olha, eu tenho a cura para tudo isso que tu está passando, eu tenho a solução para tudo isso que está passando na tua vida. Tão somente creia, tão somente acredite, tão somente se posiciona nele. Aleluia, aleluia. Prepara um cântico aí bem rapidinho, e eles vão estar cantando. E aquele que quiser passar aqui na frente, nós vamos estar orando. Acredite no Deus que está falando aqui nesta noite, irmãos. Deus está te chamando para perto dele. Deus está te dizendo, ó, ainda há esperança. Deus está dizendo para ti, ó, eu tenho a solução para os teus problemas. Ainda Deus está dizendo para ti aqui nessa noite, ó, te posiciona em mim, sabe, te prostra diante de mim, acredita em mim, e eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai resolver, Ele vai ser aquele que vai sarar as tuas chagas, as tuas feridas. Vamos cantar? Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia! Vem, vem, vem. Vem aqui para frente. Deus quer fazer algo maravilhoso aqui nessa noite.
Não se esconda, não pensa que Deus não sabe de todas as coisas. Oh, Jesus! Aleluia! 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 Glória a Jesus! Oh, Deus maravilhoso! Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem tocar, vem tocar, vem tocar. Vem mudar intenções, Espírito Santo. Vem mudar vidas aqui, Pai. Deus, aquele que está cansado, aquele que está desanimado, anima nessa noite, Pai. Aquele que está, Pai, sem esperança, Pai. Traz a esperança da salvação, traz a esperança, Pai, de um novo querer, Pai. Orabandarabachandarabacandarabaxandarabalá. Rus, tu e bandar.